O Jornal Nacional ouviu especialistas que falaram sobre como o Rio de Janeiro chegou a uma situação crítica na área da segurança pública. Veja na reportagem de Paulo Renato Soares. Bairro do Flamengo, zona sul do Rio. O grupo de assaltantes chega sem pressa a este bar. As imagens divulgadas hoje são de sexta-feira passada. Um dos homens, ali à esquerda, está armado, mas logo põe a arma na cintura. Eles roubam um a um os clientes e só apertam um pouco o passo na hora de ir embora. A violência no Rio avançou sem enfrentar muita resistência. Em julho do ano passado, os moradores viviam mais um momento de caos diante do aumento da criminalidade. Tiroteios nas principais vias expressas, aumento do roubo de cargas, escolas fechadas por causa dos confrontos entre policiais e traficantes. E um símbolo triste da impotência do Estado na guerra contra o crime. Uma bala perdida atingiu a barriga de Claudineia dos Santos Melo. Ela estava grávida. O Brasil inteiro acompanhou a luta do bebê Arthur. Arthur não sobreviveu. Com a economia do Estado em frangalhos e sem dinheiro para investir em segurança, o governador Luiz Fernando Pezão saiu de um spa no interior do Estado e foi a Brasília pedir reforços federais. Não conseguiu e voltou para o spa. Só dias depois, o governo federal anunciou a ajuda. Ainda em julho, 8.500 militares estavam nas ruas para reforçar a segurança. As tropas vieram autorizadas pelo presidente Michel Temer, numa operação da Garantia da Lei e da Ordem, a GLO. Nas ações, o trabalho era conjunto, mas o comando separado, o que provocou atritos. Eu acho que nós precisamos ajustar melhor essa comunicação. Em setembro, as Forças Armadas foram chamadas para ajudar a pôr fim a uma guerra entre traficantes rivais na Rocinha. A favela é uma das 38 comunidades que tem unidade de polícia pacificadora, a UPP. O projeto, que começou em 2008, prometia livrar os moradores do domínio dos traficantes e recuperar o território para o Estado. Funcionou por um tempo. O apoio das tropas federais acabou não ajudando muito. Nem ali, porque os traficantes mais procurados fugiram. Nem em toda a cidade, porque os índices de criminalidade subiram. Na comparação com 2016, o ano passado teve mais homicídios dolosos, roubo de cargas, de celular, assalto a carro. 2018 chegou sem esperança de mudanças na segurança pública. Mais uma vez, vias expressas interditadas. Mais uma vez, pessoas imobilizadas pelo medo. Tá bravo. E o governador anunciou um plano integrado de segurança que, segundo o secretário de Segurança, já estava em prática. O plano integrado com as Forças Armadas vem sendo colocado em execução. Só até o começo deste mês, o estado do Rio registrou 530 tiroteios, 16 por dia. A conta é do aplicativo Onde Tem Tiroteio. No carnaval, a violência levou pavor a moradores e turistas. Arrastões em Ipanema, saque a um supermercado no Leblon, mais um policial morto no Meier. Um policial civil de folga espancado porque tentou impedir um assalto em Copacabana. A criminalidade dando as caras e as autoridades sumidas. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, do PRB, estava a mais de 10 mil quilômetros do Rio. Oi, pessoal, tudo bem? Chegamos aqui na Suécia. O secretário estadual de Segurança disse hoje que estava na cidade. Obviamente, acompanhando tudo e, inclusive, tomando medidas que a sociedade não toma conhecimento, até porque a inteligência me abastece e algumas madrugadas eu estava conversando com o chefe de polícia, com o comandante-geral, para evitar invasões de comunidade. Só que durante o carnaval nós pedimos 2 vezes entrevistas com o secretário para falar da violência. Não houve resposta. Na quarta-feira de cinzas, o governador, que é do PMDB, foi entrevistado em Piraí, no sul do estado, onde passou o carnaval. Ele admitiu que a segurança falhou e que o Estado não conseguiu conter a violência. E nós não estávamos preparados ali. Houve uma falha nos 2 primeiros dias e depois a gente reforçou aquele policiamento ali. Eu acho que houve um erro nosso, não dimensionamos isso, mas eu acho que é sempre um aprimoramento, a gente tem sempre que aprimorar. Não é de hoje, nem desde o ano passado, que o estado do Rio enfrenta crises na segurança pública. O problema é antigo e foi agravado pela corrupção,
e a falta de lideranças políticas num momento crítico. Este especialista em segurança diz que a intervenção federal é uma medida de emergência que vai melhorar a gestão da segurança pública no Estado. Nós sabemos que em momentos, em áreas de crise aguda, não dá para ter duplo comando como estava ocorrendo até então. É necessário um comando único, uma autoridade sólida para exercitar o comando. Para este outro especialista, a intervenção federal sozinha não vai resolver. É preciso investir em outras medidas. Todas as ações de intervenção que deram resultado em várias partes do mundo, necessariamente elas vieram acompanhadas de um endurecimento da legislação, principalmente a legislação penal. Evitar que pessoas tenham crime como opção é uma outra grande ação de natureza social e que nós não apostamos porque sempre queremos a solução imediata. A intervenção do governo federal na área de segurança do Rio de Janeiro é a primeira desde a Constituição de 1988. Mas, como nós mostramos, outro dispositivo tem sido usado com frequência para o emprego das Forças Armadas nas unidades da Federação. As crises se repetem e as imagens do caos e da chegada de militares também. Nesse cenário de esgotamento das forças de segurança, as Forças Armadas têm sido acionadas cada vez mais. Só nos últimos 18 meses foram 12 GLOs, a sigla que significa Garantia da Lei e da Ordem, decretos presidenciais que determinam o envio de militares para atuar em conjunto com as polícias. Em 2016 e 2017, militares foram enviados 3 vezes para o Rio Grande do Norte, 2 vezes para o Rio de Janeiro e 1 para o Espírito Santo. Na garantia da lei e da ordem, os militares atuam em conjunto com as polícias, agem de forma pontual, em área restrita, temporariamente. E por decisão do presidente da República, que pode ser motivada ou não por pedidos de governadores. Já a intervenção vai além. Um interventor é nomeado e fica subordinado ao presidente. Tem amplos poderes sobre os órgãos estaduais de segurança pública. Ministros do governo e especialistas dizem que na intervenção é como se o Estado ganhasse um gestor, uma espécie de governador voltado exclusivamente à área de segurança. A intervenção federal é uma medida tão extrema que é a primeira vez que essa decisão é tomada desde a Constituição de 1988. Até pelo caráter mais invasivo na autonomia política do Estado, o instrumento vinha sendo evitado e substituído por decretos da garantia da lei e da ordem. 3 artigos da Constituição tratam das possibilidades da intervenção federal, sempre como casos de exceção, ligados a riscos às finanças e à ordem pública. No governo Fernando Henrique Cardoso, 2 casos se aproximaram da intervenção. Em 1997, uma crise financeira em Alagoas levou o governo federal a atuar em conjunto com o Estado, evitando a medida. E em 2002, no Espírito Santo, houve pedido de intervenção federal, que foi negado pela Procuradoria-Geral da República. Mais recentemente, em junho de 2010, houve pedido de intervenção em Brasília, negado pelo Supremo Tribunal Federal. A intervenção havia sido pedida pelo então Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, durante o escândalo que resultou na prisão do primeiro governador no exercício do mandato, José Roberto Arruda. Em abril do ano passado, mais um pedido do Ministério Público. O então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu intervenção no Tribunal de Contas do Rio, após a operação que resultou no afastamento de conselheiros do tribunal, suspeitos de corrupção e lavagem de dinheiro. A ministra Carmen Lúcia suspendeu o andamento do pedido por causa de uma outra ação que, segundo ela, precisa ser julgada antes, em plenário.